Todas as máquinas são diferentes. Por isso, antes de utilizar uma máquina, é importante consultar a versão do manual do operador para questões específicas desse equipamento. Esta inspeção deve ser executada por um operador formado ou treinado que esteja familiarizado com a máquina ou que tenha tido tempo para se familiarizar com ela por conta própria. Consulte a declaração de familiarização da IPEF e a pessoa designada pelo empregador. O operador deve estar equipado adequadamente de acordo com os requisitos específicos do local de trabalho e da avaliação de riscos. Isto pode incluir o uso de capacete, calçado de segurança, luvas, óculos, etc. Em plataformas de tesoura, normalmente não é necessário utilizar o arnês ou cinto de segurança de tipo paraquedista, salvo indicação em contrário da avaliação de riscos e da legislação local. Para mais informações, consulte a declaração da IPEF sobre o arnês ou cinto de segurança de tipo paraquedista em www.ipef.org. Identifique um local seguro para inspecionar a máquina antes de operá-la, longe de outras pessoas, de máquinas e veículos em movimento e sem risco de impacto contra obstruções aéreas ou linhas elétricas. Antes de iniciar o trabalho, somente devem ser usadas máquinas com um certificado de uma verificação periódica ou inspeção atualizadas. Para inspecionar a máquina, siga uma ordem lógica. Existem listas de verificação e instruções no manual de operações da máquina que o ajudarão. Com a plataforma recolhida, seguindo o sentido dos ponteiros do relógio, faça uma inspeção visual à máquina em busca de danos, fissuras, vazamentos, componentes danificados ou ausentes, desgastes excessivos e estado dos adesivos. Primeiramente, desconecte o cabo da tomada para todas as máquinas elétricas. Agora, verifique se a máquina não funciona sem a chave. Isto pode ser feito, por exemplo, ao verificar que o interruptor da chave funciona e os restantes comandos não funcionam, nem com a chave na posição off, nem com o botão de emergência acionado. Se isto for verificado, então, remova a chave e prossiga com a inspeção. Verifique se há óleo no chão, por baixo da máquina. Este pode muitas vezes ser o primeiro indício de um possível problema. Verifique os pneus e recorde-se que alguns pneus enchidos com uma substância sólida ou com espuma podem ter uma cabeça de parafuso visível no lado oposto da válvula. No caso de pneumáticos, verifique a pressão dos pneus. Veja se há cortes, roturas, posição da malha de aço e danos na banda de rodagem ou na parede lateral do pneu. Veja se há danos ou fissuras nas jantes ou aros. Verifique a integridade das rodas, procurando por porcas e anilhas ausentes, soltas ou danificadas. Não deve haver vazamentos em nenhum dos lados do cubo da roda. Verifique se há componentes, pinos de travamento soltos ou dobrados. Verifique também os degraus quanto aos danos e limpeza. Verifique as informações importantes, os avisos e setas direcionais nos adesivos do chassi e na placa de identificação. Verifique se a área ao redor do sistema de proteção contra buracos se encontra limpa e verifique se o mesmo não está danificado. Assegure-se de que o puxador ou fecho e as dobradiças funcionam adequadamente quando abertos e que estão seguros quando fechados. Verifique se o nível de combustível é suficiente para o dia todo. Verifique o nível do óleo hidráulico. A plataforma de tesoura deve estar completamente recolhida. Verifique visualmente se há vazamentos no bloco de válvulas. Verifique se há fios soltos, danificados ou expostos. Verifique se há mangueiras danificadas ou com vazamentos. Insira a chave e mude para os comandos de solo. Puxe o botão de emergência para fora. Verifique se o dispositivo de aviso de desnível funciona e tem total liberdade de movimentos. Remova então a chave e pressione o botão de emergência. Verifique se as mangueiras e cabos não estão soltos ou em posição onde os mesmos se possam enganchar no conjunto pantográfico. Verifique as mangueiras quanto a vazamentos, desgastes ou danos.
Durante a inspeção, verifique a área do cilindro principal para evitar possíveis vazamentos. Verifique se os braços da tesoura apresentam danos estruturais, fissuras nas soldas, danos ou desalinhamentos. Verifique os pinos pivô e as anilhas de segurança. Verifique as pastilhas de desgaste, a falta destas ou se apresentam um desgaste excessivo. Os guarda-corpos da plataforma podem ser rebatidos para facilitar o transporte ou o acesso por passagens baixas. Por isso, é importante verificar todos os pinos, parafusos e anilhas cuidadosamente. A plataforma não deve apresentar danos ou fissuras nas soldas. Verifique se os adesivos estão limpos e legíveis, confirmando a capacidade de carga segura, velocidade do vento e número máximo de pessoas. Assegure que todas as portas possam ser abertas para dentro e que as portas ou aberturas fecham com segurança e não foram bloqueadas para estarem abertas. Verifique o porta-documentos da máquina, que contém o manual do operador, e consulte-o se necessário. Realize as mesmas verificações para a área da roda como anteriormente. Verifique a base do chassi como anteriormente. Se utilizar uma máquina a diesel, elétrica, gasolina ou bicombustível, será necessário então uma verificação apropriada. Verificar as mangueiras e o nível de líquido de arrefecimento. As verificações da bateria são essenciais. Isso requer o uso de equipamento de proteção individual apropriado. As verificações devem incluir, no caso de uma bateria de chumbo, o isolamento da bateria onde for possível para a verificação e remoção das tampas de todas as baterias, escolhendo uma área bem ventilada para permitir a dispersão de quaisquer gases acumulados. Em seguida, verifique os níveis de eletrólito e reponha o nível das células da bateria se necessário, de acordo com o manual do fabricante. Recoloque as tampas, verifique a segurança da bateria, se há conexões soltas ou corrosão. Feche então o compartimento de manutenção e reconecte quaisquer interruptores da bateria. Verifique se há mangueiras e cabos danificados ou com vazamentos. Assegure-se de que o puxador ou fecho e as dobradiças funcionam adequadamente quando abertos e que estão seguros quando fechados. Os adesivos dos comandos do solo devem estar limpos e visíveis para cada comando. Insira a chave e mude para os comandos do solo. Faça uma nova inspeção visual quanto aos perigos e pessoas que possam ser afetadas. Ligue o motor e eleve o conjunto pantográfico somente o suficiente para engatar o suporte. Baixe um pouco o conjunto pantográfico com o dispositivo de descida de emergência até que o conjunto pantográfico esteja apoiado no suporte. Em seguida, verifique se o botão de emergência funciona. Com o botão de emergência acionado, verifique visualmente ao redor das mangueiras quanto a danos e vazamentos, anéis, pinos e retentores, limitadores, parafusos estruturais e soldas. Não toque no interior do conjunto pantográfico se o apoio do mesmo não tiver sido acionado e engatado. Verifique também a condição dos para-choques. Se tudo estiver operacional, eleve um pouco o conjunto pantográfico e desengate o suporte. Deixe o conjunto pantográfico e retorne às verificações das funções dos comandos de solo. Faça uma nova inspeção visual quanto aos perigos e pessoal que possa ser afetado. Reinicie em seguida o motor da máquina e verifique se todos os restantes comandos do solo funcionam corretamente. Posteriormente, para a máquina, puxe o botão de emergência para fora e gire a chave para o comando da plataforma antes de continuar com as verificações do funcionamento dos comandos na plataforma. Para subir para a plataforma, use os degraus e, através da porta da plataforma, utilize 3 pontos de contacto, 2 mãos e um pé, ou 2 pés e uma mão. Verifique se a extensão da plataforma tem um movimento totalmente livre, está limpa e trava nas distâncias especificadas. Os adesivos devem estar limpos e visíveis para cada comando.
Assegure-se que o motor não arranca com o botão de emergência acionado e então ligue o motor. Verifique se a função do homem morto funciona. O acionamento pode ser feito com a mão ou com o pé. Verifique o funcionamento do deslocamento para a frente e para trás, da direção esquerda e direita e os travões ou freios fazendo deslocamentos curtos. A plataforma deve estar totalmente recolhida quando a condução for realizada na máxima velocidade. Para testar os dispositivos do sistema de proteção contra buracos, coloque um obstáculo, por exemplo, um pedaço de madeira por baixo da barra do sistema de proteção contra buracos. Entre na plataforma e eleve a máquina a cerca de 1,80 m. Verifique se a função para dirigir está bloqueada e repita então o mesmo procedimento do outro lado. Verifique se não há perigos por cima da cabeça e então eleve a plataforma para verificar se a velocidade de condução com a plataforma elevada está correta. Pare o motor e verifique a alimentação auxiliar e o comando de descida de emergência. Reinicie o motor e verifique quaisquer outras funções verticais, recordando-se sempre de olhar na direção do deslocamento antes de iniciar o movimento. Por fim, conduza a plataforma sobre um obstáculo que simula a inclinação conforme consta no manual do fabricante para verificar se os eixos oscilantes funcionam e se as rodas permanecem em contacto com o chão. Esta operação serve também para garantir que o sensor de inclinação reage e evita a elevação em máquinas sem eixos oscilantes. Se tudo estiver operacional, pare a máquina em solo firme e nivelado. Depois de ter concluído os testes visuais e funcionais, a máquina pode ser utilizada de forma segura. Não se esqueça de documentar que as inspeções prévias à utilização foram realizadas. Para mais informações sobre a máquina, consulte sempre o manual do fabricante. Se algum defeito for detectado, pare a máquina, isole-a, identifique-a e informe o seu superior.